Eclesiastes 2, Salomão, o homem mais rico, o homem mais sábio. E antes da gente ler esse texto, eu preciso que você entenda o seguinte: o homem mais rico proporcionalmente, na cultura, ele foi o homem mais rico. E nem Elon Musk, nem Bill Gates, nem ninguém vai alcançar o que Salomão alcançou, e eu vou explicar por quê. Porque Salomão diz assim: tudo o que o meu coração desejou, ele conquistou. Ele quis. Salomão, quando era vivo, não conhecia Brasil, não conhecia Estados Unidos, não conhecia Canadá. Entende? Então ele não podia desejar. O homem não tinha ido à lua, então ele também não poderia desejar ir à lua. Então a Bíblia diz que Salomão, tudo que ele desejou, ele quis. O Elon Musk pode querer desejar ir à lua ou a Marte e nunca conseguir. Então ele pode ter desejos e nunca alcançar. Porque proporcionalmente o homem foi capaz de fazer mais coisas, entende? O Elon Musk pode chegar e querer conhecer todos os cantos do mundo e ele não vai conseguir. Mas Salomão conseguiu. Tudo que ele quis, ele conseguiu. Ele diz aqui. Preste atenção, leva isso para a tua vida. Preste atenção no que vamos ler aqui. Eclesiastes capítulo 2, 1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Aí vamos lá para o versículo 4. No versículo 3, parte B. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Quero ver o que vale a pena. Olha o que ele vai falar, ó. Versículo 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdes, meus bosques. Comprei escravos e escravas e tive escravas que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos vieram antes de mim. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros e reis e províncias. Servi-me de cantores e também enjoarei as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Não neguei nada que os meus olhos desejaram. Olha o que ele está dizendo. Eu não neguei nada, eu tive tudo que quis. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a minha recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e todo o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. E essa expressão correr atrás do vento é foligem, é fumaça, você tentar pegar algo e não conseguir. Mas se você olhar, Salomão está no centro dos seus projetos, porque ele construiu grandes construções para mim, pomares para mim, cercou de um harém para ele, de servos para ele, de músicos para ele, de prata para ele. Nada daqui que ele construiu tocou a vida de ninguém. Ele está dizendo, chegar nesse lugar foi inútil. Portanto, é inútil se você tiver qualquer coisa e não repartir. Entende? Por isso que o Senhor Deus disse para você, honre. Honre ao Senhor, distribua, doa, se entregue, se lance. Amém? Hoje vocês vão ter dose dupla do pastor Davi e agora nós vamos para a palavra. Essa foi só a palavra de oferta. Amém, queridos? Então, vamos lá. Atos 20. Atos 20. Que você seja abundante. Por isso que a Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque, de fato, é assim. Por incrível que pareça, paradoxalmente, quem ganha é você. Você dá e quem ganha é você. Porque você é livre do egoísmo. Atos 20. Vamos ler um pouquinho, né? Eu quero pregar sobre Eutico. O Eutico. Será que tem algum Eutico aqui no nosso meio? Será que você está com algum sono? Será que você precisa ser despertado? Será que você precisa estar vigilante? Fique ligado, porque Deus quer falar com você nessa noite, amém? Eu creio que Deus quer despertar vidas nessa noite, amém? Eu creio que Deus quer levantar, que Deus quer ressuscitar, que Deus quer abrir olhos, que Deus quer abrir entendimentos, que Deus quer trazer um avivamento. O mundo está muito mal, está muito doido, está muito louco, gente. Se você não tiver Jesus no centro da sua vida, com seus princípios, com seus valores, com a palavra dele regendo a sua vida, você não vai suportar esses tempos. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja e nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar despertados.
e não dormindo. Atos 20, vamos ler do versículo 1. A história de Eutico está no 7, mas eu quero ler do versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, olha a palavrinha aqui, encorajando os irmãos com muitas palavras. E por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Paulo era um pregador da palavra, né? Ele era um encorajador. É por isso que a gente precisa estar na igreja. Eu vou lendo e vou comentando, tá, gente? A mensagem já começou. Paulo encorajava as pessoas por onde quer que iria. Por isso que a gente precisa estar na igreja. Por isso que a gente tem que estar conectado. Por isso que a gente tem que estar unido. Ele ia por onde ia, ele encorajava. E a gente vê na palavra que o encorajamento é uma ferramenta espiritual. A Bíblia diz: encorajai-vos, ainda mais diante do tempo que se aproxima, no dia chamado hoje. Encorajai-vos. A Bíblia diz: encorajai-vos no amor. Significa que eu tenho a capacidade de amar mais do que amo se eu for encorajado. Então é muito importante que eu e você entendamos a importância de estarmos aqui. Não é para termos uma religião, é para despertar, é para ser encorajado, é para encorajar. É para te impulsionar, é para eu ser impulsionado por você. Quando eu estiver fraco, quando eu estiver fragilizado, quando os meus joelhos estiverem vacilantes, quando eu estiver cansado, farão como Moisés, colocarão ele sobre uma pedra sentado, e Arão e Hur levantarão as suas mãos. Você sozinho, você chega mais rápido em algum lugar, mas junto você vai mais longe. Você não pode andar sozinho. Você não deve andar sozinho. A probabilidade de você morrer, ficar no caminho, é grande, porque não vai ter alguém que quando você cair, vai puxar a tua mão e te levantar. A Bíblia diz: melhor 2 do que 1. Melhor 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Você crê nisso? Amém, é por isso que você está aqui. Você crê que você precisa estar em corpo, em unidade, em comunhão? Sim, por isso que você está aqui. Eu vejo muitas pessoas dizendo: olha, eu saí da igreja, me afastei da igreja, mas não deixei o Senhor. Eu tenho dificuldade de entender isso. Porque o Senhor mesmo quer que nós estejamos na igreja. O Senhor mesmo quer que estejamos em comunidade. Nós somos um membro. Você não é igreja de Jesus. Você é membro do corpo de Cristo. E a igreja é quando está em comunidade. Ninguém é igreja sozinho. Você é membro, e o membro fora do corpo apodrece. Então eu acho muito difícil, para não dizer impossível, que o membro sobreviva fora do corpo. Ele precisa do sangue, ele precisa do contato, ele precisa da vida, ele precisa do estímulo. E essas pessoas que dizem que não abandonam o Senhor, só estão longe da igreja, elas dizem que conseguem tocar a vida delas assim. Mas se elas pararem para pensar, eu digo isso aqui muitas vezes, já disse isso aqui algumas vezes e digo de novo, se elas pararem para pensar, elas vão perceber que isso é um pensamento egoísta. Porque se eu consigo ficar fora sozinho e toco minha vida, eu estou pensando em mim, eu não estou pensando que lá eu posso encorajar aqueles que precisam de mim. Ainda que você consiga andar pelas suas próprias pernas e ter um relacionamento com Deus sem ir à igreja, existem pessoas que não precisam e você pode ser bênção na vida delas. Se você conhece tanto a palavra, se você conhece tanto o Senhor, então vem para cá, porque tem gente que está quase morrendo espiritualmente, está desanimado, está cansado, está ferido, está machucado, e você pode ser canal de Deus. Pessoas que estão, como o jovem Eutico, já estou indo lá na frente e voltando, até ouvindo a palavra de Deus, mas sem muita maturidade, ficam em lugares perigosos, como uma janela. O jovem Eutico subiu no 2º andar, 3º andar, no lugar de cima. Subiu lá. Subiu para cima é complicado, né? Subiu. Subiu. E estava cheio de lamparina. Estava assim, aceso como se fosse dia. Nós estamos de noite, mas estava bem iluminado. Os apóstolos foram prudentes. Os homens de Deus foram prudentes. Se reuniram. É óbvio que não era uma lâmpada maravilhosa como essa. Era uma lamparina, saía fumaça. Talvez eles tivessem até cantado no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Tinha fumaça, mas não era do Espírito Santo. Era da lamparina. Eu não sei se isso contribuiu para alguma coisa do jovem Eutico, de respirar muita fumaça, mas ele foi imprudente. Não sei se isso atrapalhou a vida dele. Eu sei que tem coisas que talvez podem atrapalhar a sua vida, mas seja prudente. Esteja nos lugares certos.
Às vezes a gente chega aqui e a gente quer sentar lá atrás. Nada contra vocês que estão aí atrás não, tá, gente? Mas às vezes a gente quer sentar lá atrás porque a gente não quer ser visto. A gente quer sentar no cantinho porque não quer ser visto. E naquele cenáculo tinha lugares para 200, 300 pessoas. Eu não sei se estava lotado. O jovem Eutico sentou na janela, porque era jovem, achava que tinha um monte de exposição. Senta em qualquer lugar, eu fico desconfortável. Eu não sei, a Bíblia não diz se ele foi educado, se ele deixou lugar para os mais idosos, porque ele era um jovem. E há uns comentários aí que dizem que ele poderia ter talvez 14 anos, 15 anos, 16 anos, a gente não sabe o nome dele, a gente só sabe que ele era jovem, e que o nome dele era Eutico, e que ele subiu, e que Paulo demorava no seu discurso, ele com paixão, com vida, com disposição, com garra, ele partia para Macedônia, ele ia para a Grécia, ele pregava um monte de lugar, ele se entregava, ele se gastava. A palavra de Deus diz que Paulo, ele dizia o seguinte: eu me gastarei e me deixarei gastar ainda mais. Essa expressão no grego de deixar gastar é como uma vela que vai se acabando. E Paulo era um apaixonado. Paulo era alguém que tinha um coração queimando para a obra do Senhor, para pregar a palavra. Ele se doava, ele se gastava, ele se entregava. Ele chegou para a igreja de Corinto e disse: eu não recebi nada de vocês, eu entreguei. E como é maravilhoso a gente ver pessoas apaixonadas por Jesus. Deus quer que você seja um apaixonado por Ele, amém? Que você, por onde vá, você encoraje. Que você diga: olha só, aconteceu isso com você? Te apunhalaram? Você perdeu alguma coisa? Inclusive, vamos orar pelo diácono Wagner. É por isso que nós precisamos ser igrejas. Porque nós temos que encorajar, temos que orar, temos que motivar. Manda uma mensagem depois, fala aí: meu irmão, senti sua falta, como é que você está? A igreja serve para isso, querido. A igreja serve para a gente chegar junto. E às vezes a gente não consegue chegar junto em todo mundo, com todo mundo, mas vamos tentando. Vamos passando pela prova, dando glória a Deus, vamos pedindo desculpa quando a gente errar, vamos pedindo desculpa pelas nossas falhas. Paulo era alguém que se gastava. Depois de encorajá-los, despediu, partiu para Macedônia, viajou ali para a Grécia, onde ficou 3 meses. No versículo 3 do capítulo 20, quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar para a Macedônia, e ele não andava sozinho. Sabe o que eu achei incrível no apóstolo Paulo? Nesse e outros capítulos, tem um monte de nomes que eram citados. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Olha só, sendo acompanhado por, só nome estranho aqui, mas eu vou tentar ler. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperavam em Troade. Numa outra passagem, diz que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, em Roma. E sabe o que eu acho interessante? É que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Ele encorajava, ele motivava, ele abraçava, ele encorajava os outros, ele ajudava os outros. Mas teve coisas que Paulo não conseguiu fazer. Ele deixou Trófimo em Mileto doente. Mas ele ressuscita o Eutico. O mesmo Paulo que ressuscitou o Eutico caiu da janela, morreu porque estava dormindo. Deixa Trófimo em Mileto doente. Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente não compreende. Mas se a gente estiver junto como igreja, não estiver caminhando sozinho, nós vamos passar por toda e qualquer dificuldade. Amém? Tenha discípulos, queridos. Os discípulos não têm que ser só de Jesus, não. Façam discípulos. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas têm que te imitar, vocês têm que revelar Jesus, você tem que glorificar a Cristo, você tem que brilhar. A Bíblia diz: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. C.S. Lewis vai dizer que a luz brilha, mas não é para que ela chame atenção, porque ninguém entra no ambiente para ficar olhando lâmpada. Quando Deus manda você brilhar, não é para que você esteja no destaque, para que você apareça, não. É para que você traga luz ao ambiente e através das suas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus.
Então, quem está precisando de despertamento aqui hoje? Quem precisa de avivamento? Quem precisa de renovo? Quem precisa de restauração? Eu creio que Deus quer fazer isso em nosso meio. E Paulo era tão apaixonado, ele se entregava tanto. A gente já vê aqui 3 lugares, ele passou por Macedônia, ele passou por Grécia, ele passou pela Síria. Aí tentaram pegar ele, tentaram conspirar, ele volta para Macedônia. Ele não desiste. Por isso que nós cantamos aqui, a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, por quando um cristão era jogado aos leões, 20, 30 se convertiam na arquibancada. Porque eles olhavam, quem são esses caras que estão dando a vida por Jesus? O que é Jesus? Quem são eles? O que eles conheceram? O que eles amam? Que eu não conheço. E esses homens na arquibancada eram arrebatados por Cristo Jesus. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que viver no sobrenatural, não é verdade? A gente não pode viver no natural. A gente não pode andar sozinho. Olha quantas pessoas, Sópater, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, esses homens foram adiante. Foram abrindo caminho. Paulo ficou um tempinho e eles foram para lá. Navegamos de Filipos após a festa dos pães de sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Paulo viajava para cá, viajava para lá, viajava para cá, viajava para lá. Como é que tem sido a sua vida? Para onde que tem sido as suas viagens? Hein? É para alcançar alguém? Ou é para você empreender, é para você fazer, é para você sonhar, é para acontecer e tudo é sobre você, e tudo é sobre você, igual a Salomão? O Senhor nos ensina, como eu já falei aqui, que a gente tem que se gastar, se doar, porque nós vamos ser livres de nós mesmos. Interessante, querido, que agora nós vamos entrar na mensagem. Isso aqui é só um pano de fundo para você entender as viagens de Paulo que ele estava passando e que ele tinha uma equipe e essa galera foi adiante e ele se reuniu em Troade. Então, quando Paulo chega em Troade, ele está com esse povo. Ele está com Timóteo, ele está com Tíquico, ele está com Trófimo, ele está com essa equipe dele. E ele lá em Troade vai pregar o evangelho, vai fortalecer a igreja. E o lugar da igreja não devia ser muito maior do que essa que nós temos, porque aqui cabem 100 pessoas. Lá talvez cabesse no máximo 200 pessoas. Então, eu imagino que mais aquele espaço que nós temos, talvez fosse o ambiente daquela casa. Percebe? 100, 200 vidas são muito preciosas para o Senhor Jesus. De tal modo que fez com que Paulo subisse e começasse a pregar, e pregar, e pregar, e pregar, e pregar, para preparar aquela igreja. Hoje muitas eu louvo a Deus pela Antioquia, porque o que tem aqui é a palavra. E não é só porque eu prego no domingo que o pastor também prega, a pastora Adélia também prega, mas eu estou falando em relação a tudo. É a EBD, a diaconisa Flávia, é a Paola, não é porque minha esposa não, sou suspeito para falar, manda muito bem na palavra, conhece a palavra, é profunda. A diaconisa Flávia é profunda na palavra. O pastor Mauri prega a palavra, aplica na vida. O pastor Adélia sempre pregando o plano de salvação, nos lembrando da volta de Jesus. Há uma completude. Você vê que os discipulados aqui acontecendo. Bem, não sei se você sabe, você que nos visita, nós temos um grupo de discipulados, já foi dito, mas como é que funciona? Terça e quinta, um grupo de líderes estão comigo, sendo discipulados, os homens há mais de 3 anos. As mulheres já fizeram 6 meses parando e voltaram, e eles discipulam outras pessoas. E a ideia é que ninguém aqui fique sem alguém que acompanhe, sem um cooperador, sem um discipulador, sem um mentor, que tem vida com Deus, que tem bagagem, que é imperfeito, que tem falhas assim como eu, mas que trabalha para o crescimento e para o amadurecimento de todos aqui. Eu louvo a Deus porque na Antioquia tem reunião de oração 3 horas da manhã, no link no Google Meet, né? no aplicativo. Tem à meia-noite, às vezes tem 9 horas da noite, tem estudo quarta-feira também, é palavra na quarta-feira, é palavra na EBD, é palavra no domingo, às vezes no domingo de noite, que a gente muitas vezes vai em alguns lugares que a pregação é para o homem, quase fala nada de Deus, como se Deus vai fazer na tua vida, porque Deus vai operar um milagre, porque Deus vai mudar a chave, porque Deus vai mudar a tua história, porque Deus vai mudar o teu destino, e eu creio que Ele pode fazer tudo isso, mas às vezes não tem mensagem como Deus quer mudar.
Deus quer transformar a tua mente, Deus quer transformar o teu coração. Entrega esse pecado, abandona esse pecado, deixa Deus trabalhar na tua justificação, na tua santificação, na glorificação. Estamos transformados de glória em glória. Então nós queremos falar sobre os frutos do Espírito, sobre o poder de Deus, sobre o poder do Espírito, sobre a transformação de vida interior e também dos milagres. Eu gostei muito do que o pastor Eliseu, ele falou. Ele chegou para a esposa dele e disse: ô esposa, eu estou pregando bem a palavra. E a esposa falou: vamos ver. Pega os seus esboços. Pegou os esboços e disse: bem, aqui tem a mulher do fluxo hemorrágico. Aqui tem um jovem de nascença que nasceu cego e foi curado. Aqui tem um paralítico. Você está pregando muito sobre os milagres de Jesus. Mas cadê? Aonde estão as mensagens de Jesus? O Sermão do Monte, que fala que você tem que perdoar, caminhar 1 milha, amar o seu inimigo, não divorciar, não adulterar, não roubar, não mentir. Onde estão as mensagens de Jesus? E esse é o combo que a gente tenta fazer um pouquinho das mensagens de Jesus, dos milagres de Jesus, da vida de Jesus, para que nós sejamos transformados. E ele dizia, amém, quando a gente ouve as mensagens de Jesus, a gente fica atribulado porque a gente fala: meu Deus, quem sou eu? Eu não sou nada, sou um lixo, sou podre. Aí quando eu olho os milagres de Jesus, glória a Deus, Deus vai fazer, aleluia, maravilhoso, a gente fica alegre. Mas percebe que a gente precisa falar da palavra, e Paulo era um apaixonado para falar da palavra. Paulo estava implementando uma igreja, ele ficou 1 ano e meio num lugar, 3 anos em outro lugar, 3 meses no outro lugar, e aonde ele ia, ele passava por grandes cidades, ele era um visionário, aqui eu vou plantar uma igreja, essa igreja aqui é um lugar onde as pessoas passam, é uma cidade cheia de comércios, é uma cidade estratégica. Ele era um estrategista. Ele pensava em não correr em vão. E aqui no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Eles, naquela época, tinha muito uma cultura de subir no 2º, 3º andar para buscar o Senhor. Pedro, quando teve aquela visão e foi arrebatado não, teve aquela visão do lençol, ele subiu, enquanto a comida estava sendo preparada, ele não perdeu tempo e foi orar. E aqui Paulo reúne a equipe dele, os discípulos deles e aquelas pessoas de Troade e fala: eu vou partir logo, eu vou partir daqui a pouco, bora lá para cima, vamos no intensivão, vamos falar da palavra, eu quero preparar vocês, eu quero forjar vocês, eu quero estimular vocês, eu quero encorajar vocês. E ele reuniu no primeiro dia da semana, que foi domingo, para partir o pão. Deixa eu parar aqui e falar um pouquinho sobre partir o pão. A palavra de Deus diz que nós devemos nos reunir no partir do pão, na comunhão. Eles se reuniam no templo, nas casas, nas ruas, na comunhão, no partir do pão. Eu vejo hoje, são 16 anos de Antioquia aqui, né? Eu vejo hoje, quando eu digo hoje, não é hoje, eu vejo ao longo da história, que às vezes alguns querem se reunir nos templos, mas na casa já é mais difícil, e na comunhão e no partir do pão menos ainda. Por quê? Porque no partir do pão é olho no olho. Quem já leu aquele livro, A Experiência da Mesa? Não? A experiência da mesa conta de uma experiência que você tem à mesa, de uma comunhão que você tem à mesa. Mesa é lugar de relacionamento. E hoje, antigamente, você tinha na casa da vovó aquela mesa de 3 metros, não tinha? Aí depois, por causa dos apartamentos, eu reduzi para a mesa de 1 metro por 1 por 1. Eu comprei um apartamento de MRV, o que dá ali é 1 por 1, né? E aí, já estão tirando essa mesa e fazendo cozinha americana, que aí você já come no banco alto, para não ficar nem 5 minutos ali, comeu, vai embora. O partir do pão é um lugar onde você tem olho no olho, onde você conhece, onde você tem comunhão, onde você troca experiência, onde você vê se o outro está mal. Então, faça pelo menos uma refeição por dia com a tua família, querido. E eu quero te encorajar a fazer também como igreja, amém? O texto diz
que havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Muitas candeias, estava muito iluminado. E Paulo subiu, porque ele já ia partir. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Eu não vou pregar muito aqui para você se adormecer, tá bom? A minha pregação vai ser curta, mas Paulo pregou longamente. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Ele foi meio imprudente, né? Sentar na janela no terceiro andar, sendo que ele está com sono. Eu imagino, querido, que ele foi imaturo. Era jovem não mede risco, na maioria das vezes. Jovem não pensa, às vezes, nas coisas que podem acontecer. Mas muitas vezes nós nos tornamos como o Eutico, imprudentes, imaturos, e temos atitudes arriscadas. Procuramos janelas. E aí você fala assim, mas pastor, aqui no templo não tem janela. A tua janela pode ser o seguinte, você chegava e sentava aqui na primeira cadeira. Daqui a pouco um irmãozinho falou alguma coisa com você não gostou muito, você já vai para cá. Aí o pastor passou, não cumprimentou você já vem para aqui. Aí a esposa do pastor não conversou com você, já está aqui na porta. Lá é a janela. Sabe qual é a janela do nosso dia hoje? A janela do nosso dia talvez é a diminuição da nossa frequência aqui. A janela do nosso dia hoje talvez é o não investimento em relacionamentos. Talvez a nossa janela seja a diminuição da nossa vinda aqui. Eu vinha todo domingo, agora eu já venho de 15 em 15 dias. Qual é o motivo? Não tem motivo, eu posso ir, mas no fundo eu não quero ir. Eu estou sendo displicente, eu estou sendo imaturo, porque eu esqueci. Ou talvez estou sendo vencido pelo sono. De que o encorajamento eu esqueci, ou talvez esteja sendo vencido por coisas, de que o encorajamento é tão importante e que tem lugares arriscados de nós estarmos e permanecermos. Eu queria que você pensasse aí, qual é a tua janela? Talvez a tua janela é ficar em casa porque está sol demais, ou ficar em casa porque choveu. E às vezes acontece. Tá sol, tá muito quente, sensação de 60 graus. Aí eu fico em casa, que chuvarada, que pancada de chuva, fico em casa. E aí E às vezes a gente vai ficando em casa por N motivos, querido, é a nossa janela. Pensa aí qual é a sua janela, depois compartilha no PG, qual é a tua janela? A tua janela é um lugar perigoso. A tua janela é onde você corre o risco de ser vencido por essa coisa que está te acarretando, que no caso desse jovem Eutico era o sono. A palavra de Deus diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te salvará. Desperta, ó Sião, vista-se de força, Isaías 52:1. Vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Desperta, ó Sião, vista-se de força. Você precisa se levantar e tomar atitude, amém? Começa a se levantar, querido, na sua casa e ter um tempo com Deus. Olha, é tão difícil hoje, na nossa história, na nossa jornada, na nossa sociedade, tem sido cada vez mais difícil você tirar um tempo para Deus. Porque é Instagram, é TikTok, é Facebook, é trabalho, é jornada de trabalho. Já perguntei aqui, já sei que tem gente que acorda às 5 horas da manhã, tem gente que acorda às 4 horas da manhã. Um dia, como nós fomos lá no cemitério de Paciência, que a Almira, faleceu, quanto que a diaconisa Ana Carla demora para chegar? Eu de carro demorei 1h20 para chegar no trabalho, ela demora 1h40. Acho que todo jovem tinha que pegar um ônibus que a diaconisa Ana Carla pega para saber o que é vida. É difícil, eu não estou falando que, então quer dizer que a Ana Carla só que trabalha aqui. Não, eu sei que você trabalha também. Eu sei que você acorda cedo, eu sei que você dorme tarde. Só estou dizendo que aquilo me impactou. Porque são muitas horas. Pastor Mauri, de segunda a sexta, trabalha lá em Itaipava, fica fora de casa, vem no final de semana. A vida é difícil para todo mundo. Você tem a tua dificuldade. Talvez você não acorde cedo, mas você durma 2, 3 horas da manhã. Talvez você não acorde cedo, nem durma 2, 3 horas da manhã, mas trabalha 10 horas, 12 horas por dia.
para levar o pão para sua casa, rala pra caramba, e tá cansado, às vezes quer pegar o celular, ver aqueles videozinhos que você dá aquelas risadas. Mas essa talvez possa ser a tua janela, querido. Porque ali você está dormindo. Você não está acordado espiritualmente. O tempo está passando e você está vazio, longe de Deus, vai se afastando. Daqui a pouco é vencido pelo sono. E o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos nos encorajar, é buscar o Senhor de todo o coração, amém? Eu estou falando isso e você sabe que quando eu prego, eu estou pregando para mim. É fácil? Não. Já disse para você que às vezes a gente vai se tornando eutico, porque a gente chega em casa, começa a orar menos, daqui a pouco a gente escreve a nossa oração na parede, fala, Senhor, tá aqui, estou orando por isso aqui, por isso aqui, por isso aqui. Daqui a pouco a gente só pula de nível e aponta e fala, Senhor, tu sabes, e vai dormir. Já nem ora mais, já nem tira mais tempo com Deus. Eu queria que você saísse daqui identificando a sua janela. Eu queria que você saísse daqui identificando o seu lugar de ameaça, o seu lugar de distração, o seu lugar onde você está sendo vencido. Porque o jovem foi vencido pelo sono. E eu queria que você identificasse o que está te vencendo. É a frieza, é a mornidão, é a religião, é o trabalho, é o esgotamento físico, é o esgotamento emocional, é a distância dos irmãos. O que está te vencendo? Em que você está talvez de frente de Paulo, de frente de um banquete, onde a mensagem está sendo pregada, mas você está... Tua mente não está nem aqui, talvez. O jovem Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. Não foi só aquela quicada assim que a gente dá, não. Ele adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando levantaram, estava morto. Primeiro a gente dorme, querido, depois a gente morre. Mas eu creio que Deus quer levantar vidas nessa noite, amém? Eu creio que Deus quer ressuscitar Eúticos, que por algum motivo, por alguma razão dormiu, foi vencido, talvez morreu, talvez já esteja no estágio tão avançado que não tem mais nem vida nem seus corpos. Quando eu digo isso, é espiritualmente falando, obviamente. Senhor, eu estou vazio, estou cansado, estou longe, estou seco. Estou com uma terra seca. O pastor está pregando, não estou sentindo nada, louvor aconteceu, os irmãos estavam chorando, estavam orando, não estou sentindo nada. Talvez você já esteja como Eutico, talvez você já esteja sentado na janela, talvez você já esteja dando aquelas cabeçadas. E não pense você que você vai vencer sem o Espírito Santo, vencer sem ajuda sobrenatural, sem ajuda espiritual, porque ninguém vence sono não, que não tente lutar contra o sono não. Seja prudente, se afaste, vai descansar. Da mesma forma, não tente vencer a tua força com aquilo que está lutando contra você. Muitas pessoas perdem a vida no volante porque acham que vão vencer o sono. Não tente vencer o que está te vencendo na tua carne sem o Espírito Santo de Deus, amém? Sem pessoas para tocarem você e dizer, opa, sai desse lugar perigoso, sai da janela. Eu não sei se alguém fez isso com o jovem Eutico, se não fez, ou se ele sentou lá atrás, não foi visto, foi tirando assim, de ladinho, né? Saindo de ladinho, saindo de cantinho assim, sentou lá na janela, ninguém viu. Talvez você esteja se retirando, tomando atitudes em que ninguém talvez esteja vendo que você está num lugar perigoso, porque ninguém conhece a tua vida, ninguém anda com você, ninguém sabe para onde você está caminhando, ninguém sabe dos lugares perigosos que você está se metendo, e ninguém pode chegar para você e falar, sai daí, que aí não é teu lugar. Mas Deus está falando com você nessa noite, amém? Sai daí, você está em batalha, não tente vencer sozinho, não tente vencer com a sua carne, é o Espírito Santo de Deus, e se Ele puder trazer um avivamento, vai ser tão glorioso, tão poderoso, que como a pregação de Paulo se estendeu até o outro dia. Porque foi pelo Espírito Santo de Deus. Já estou caminhando para o final para ninguém dormir aqui hoje, viu? A Bíblia diz que Paulo desceu, inclinou sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo.
Mas o texto diz que ele morreu. E quem escreve que ele morreu foi Lucas. Lucas era médico e com certeza ele soube identificar o que era desmaio, o que era morte, o que era vida. Lucas descreve que ele estava morto, que ele morreu. E Lucas era médico. Paulo abraçou, provavelmente sendo inspirado pelo profeta Elias, que abraçou. E olha que interessante, você está morto? Tem gente que quer te abraçar aqui hoje. Tem gente que quer te abraçar aqui hoje, assim como Elias, que colocou mão com mão, olhos nos olhos, boca no boca, esquentou o menino. Você pode ser dinamizado, esquentado, vivificado, renovado, restaurado por abraços, por toque, por encorajamento. De tal modo que pessoas que estavam alarmadas agora são animadas e subiram novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito consolou todo mundo. Paulo começou agora, como diz meu pai, falar que nem papagaio com insônia. Ele ia até meia-noite, agora foi até um amanhecer, querido. Porque o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus contagiou a todos e vivificou o coração de todos, amém? Sabe, eu creio que Deus quer vivificar vidas nessa noite. Eu creio que pessoas que estão adormecidas, que estão sendo vencidas pelo sono ou por qualquer outra coisa, pelo sono espiritual, podem ser despertadas nessa noite, amém? Podem ser despertadas, queridos. Eu não sei como que Deus vai te restaurar. Eu acho tão incrível, que Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e abraçou. E ele ficou vivo. Talvez existam pessoas que entraram por essas portas aqui que só precisam de um abraço.